Olá, 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 olá. Muito boas-vindas. Retornando às nossas sextas-feiras de estudos bíblicos. Como estão vocês? Espero que bem. Avançaram, atualizaram seus estudos? Eu dei umas semaninhas aí para vocês alcançarem todos os episódios, atualizarem tudo. Será que vocês estão em dia? Não tem problema se não estiverem, tá? Vamos seguir daqui mesmo. Hoje nós temos uma passagem. Estamos muito próximos à paixão de Cristo. Nós temos hoje uma cena muito especial, que é a unção em Betânia. Estou seguindo aqui meus estudos pela Bíblia do Peregrino. Como já disse algumas vezes, gosto muito dessa imagem de irmos caminhando, peregrinando pelas passagens, nossos olhares atentos. É claro que se voltamos a um caminho peregrinado, nós percebemos outras coisas. Mas aqui estamos avançando com os olhos o mais atentos possíveis. Sim, é o nosso acordo. Atento aos símbolos, né? Não aos dogmas, mas aos símbolos. Os símbolos vão fazer assim com o nosso olhar. Os dogmas vão fazer assim, ó, vão fechar o nosso olhar. Porque o dogma, ele vem com o julgamento. Ah, isso é certo, isso é errado. O símbolo não. O símbolo nos amplia. Ele faz, inclusive, a gente ter muito mais compaixão, porque o símbolo nos conecta com a grande inteligência. Então, vamos a mais alguns símbolos? É claro, né? Os símbolos, eles não se esgotam. Então, se passarmos por aqui 10 vezes, veremos mais de 10 símbolos diferentes. Por isso que eu digo que seus comentários são sempre importantes, porque à medida que eu vou lendo, eu vou percebendo alguns símbolos e vocês vão percebendo outros. E assim a gente soma mais simbologias. Vamos à unção em Betânia. Nós estávamos no episódio anterior, no capítulo 11 da ressurreição do Lázaro. Esse capítulo 11, ele é importantíssimo. Ele é, assim, um dos maiores capítulos aqui. Ele traz peças importantíssimas e que vão ser recapituladas nesse trecho que nós vamos avançar hoje. Então, quem não assistiu, se tiver aí com a disposição, seria bom ir lá e assistir. Vamos ao capítulo 12, unção em Betânia. Ele já começa com um número. Ele diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Como eu já disse outras vezes, os números não aparecem num texto bíblico aleatoriamente. Eles estão dando muita informação. Só vou trazer essa. O 6, ele é olha só o que o 6 faz. Ele faz uma curvinha lá embaixo. O 6, ele vai num profundo. Ele vai num lugar mais, né, lá embaixo. Buscar uma escuridão, buscar um recurso. O 6, ele faz como uma fecundação. E o 9 traz para a luz. Ele entrega, ele conclui um processo. Então aqui são 6 dias antes da Páscoa. Já está para chegar a Páscoa. E aqui vão ter elementos que vão nascer nessa completude quando chegarmos na Páscoa em si. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que Jesus ressuscitara da morte. Então, fez referência clara à passagem de Lázaro. Ofereceram-lhe um banquete. Marta servia e Lázaro era um dos comensais. A Marta, como nós já vimos, ela é o feminino em ação, o feminino ativo. Então, tem aqui um feminino, que inclusive o número 6, ele é um feminino, e o número 9, ele é um masculino,
Quando nós entramos em contato aqui com a Marta, nós estamos entrando em contato não só com a personagem Marta, mas o que ela nos traz em essência, que é um feminino ativo. E o Lázaro, o masculino, o irmão, que está aqui como um dos comensais. Maria, agora está aparecendo Maria, irmã da Marta, é o feminino passivo contemplativo. Seguindo, Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Essa é uma cena muito forte e simbólica. Observem os destaques que o João dá aqui. Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, mostrando o valor desse perfume. E ele diz, muito caro. Maria pegou o melhor que tinha. O feminino contemplativo pegou o melhor que tinha e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos, numa postura de honraria plena. É isso que está querendo dizer aqui. A casa se encheu com perfume, quer dizer, não foi só Jesus quem ganhou a unção, foram todos. Judas Iscariotes, primeira vez que ele aparece aqui no Evangelho de João. Judas Iscariotes, um dos discípulos que o iria entregar, diz: por que não venderam esse perfume por 300 denários para reparti-los entre os pobres? Quer dizer, ele está questionando o seguinte: um perfume com esse valor para ungir os pés de Jesus, por que não transformaram ele em mais valor ainda, sendo vendido e o dinheiro convertido em auxílio para os pobres? Não era essa a mensagem que Jesus também estava propagando? Ele não concorda muito que tenham usado o perfume na unção dos pés de Jesus. Em alguma medida, ele via aquilo como um desperdício. Isso quer dizer que o Judas ele não estava percebendo muito bem o aspecto simbólico presente ali. Ele estava percebendo o aspecto material presente ali. Entre parênteses, dizia isso não porque lhe importassem os pobres, mas porque era ladrão. Olha que forte. E como carregava a bolsa, roubava o que depositavam. Jesus respondeu. Olha, resposta de Jesus. Deixa que ela guarde para o dia de minha sepultura. Pobres sempre tereis entre vós. A mim não me tereis. Jesus já antecipa a ação da sua morte, da sua partida, antes mesmo que o Judas tivesse colocado os pés pelas mãos e o traído. Mas Jesus já está dando o tom. Deixa. Isso aí tem outro valor. Vai ser usado de outra maneira. Não é isso que vai esgotar com a pobreza. Mas com este símbolo, no dia da minha morte, vocês vão fazer uma ação que importa ser feita. Grande multidão de judeus soube que estava aí e acorreu não só por Jesus, mas também para ver Lázaro. A notícia tinha espalhado, né? O ressuscitado da morte. Os sumos sacerdotes haviam decidido matar também Lázaro, para não deixar muito elemento assim aberto, né? Pois por sua causa muitos judeus iam a Jesus e acreditavam nele. E nós vamos seguir um pouquinho, porque aqui vai ter uma outra cena que nos importa
E ela faz parte do capítulo 12, mas já tem aqui um outro título, que é a entrada triunfal em Jerusalém. Vocês conhecem essa passagem, né? Ela é realmente uma entrada triunfal. No dia seguinte, uma grande multidão que havia chegado para a festa da Páscoa, né? Ao saber que Jesus se dirigia a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, dizendo: os ramos da grande festividade de Ramos, eles estão presentes simbolicamente aqui. Eles pegam esses ramos em honraria a Jesus, em celebração, e vão atrás dele e cantam, que eles dizem gritam, né? Mas de alguma maneira cantam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Então aqui já estão clamando por Jesus e reconhecendo o seu lugar de Rei de Israel. Não o rei desse mundo, mas já como Rei de Israel, enviado dos céus. E isso, assim, definitivamente mostra o cenário complicado em que Jesus estava. Não tinha mesmo escapatória, ele precisava concluir ali com tua paixão. O que as multidões já estavam muito mais atentas, muito mais rendidas ao fato de que sim, era incontestável. Jesus tinha algo de especial, de único. Pelas suas ações era possível reconhecer o Pai. Jesus encontrou, essa parte é fenomenal. Jesus encontrou um jumentinho e nele montou. Como está escrito: não temas, jovem Sião, eis que teu rei chega cavalgando um filhote de jumenta. Não por acaso eu estava alguns dias pelo Vale do Pati. Foi até por isso que eu fiquei algumas semanas aqui sem a gravação. Há também um vale, um profundo, um seis, muita lama, muita simplicidade. E lá os cavalos não entram, porque os cavalos não conseguem descer pelas pedras, passar pelas lamas. Lá entram as mulas, os jumentos, os burros. Eles carregam e levam, tanto para chegar como para sair do vale, tudo o que precisa. Eles são os astros do vale. Eles têm muita força, eles têm muita sabedoria para escolherem o caminho pedregoso, o caminho da lama, o caminho onde está ali uma certa dificuldade para ser atravessado. A minha luz até acabou aqui, vocês perceberam que mudou? Minha lâmpada desligou, o ar-condicionado desligou. Eu vou no escuro, eu vou no profundo. E nesse profundo, esse 6, que ele abriu o capítulo usando o 6, eu preciso não de um cavalo astro. Nesse submundo da alma, nessa escuridão da alma, nesse caminho que precisa de verdade, vida, eu não vou de cavalo, eu vou com o jumento, que está a serviço, com uma simplicidade imensa e com uma força de abertura de caminhos entre as pedras e as lamas, de um jeito muito precioso. As mulas ali no Vale do Pati são muito apreciadas, são muito preciosas, valem muito, valem mais do que o cavalo, porque o cavalo não consegue passar, tal qual os jumentos conseguem. Então não é só um símbolo de simplicidade, mas um símbolo de eu vou onde não querem ir. Os romanos, os grandes reis, usam cavalo, mas o imperador do vale, do profundo em nós, da nossa alma, dos submundos da alma, vai de mula, vai de jumento. Então essa força aqui simbólica aparecendo nesse momento, para mim também é muito sincrônico. E a luz acabou mesmo. Vou seguir aqui com a gravação. Os discípulos não entenderam isso nessa ocasião. Mas quando Jesus foi glorificado, lembraram o que estava escrito a respeito dele e de que se havia realizado.
A multidão que tinha visto quando ele chamou Lázaro e o ressuscitou da morte, contava o fato. Então, muitas testemunhas, né? Ele entra e muitas testemunhas o veem, e depois de sua passagem, muitos testemunham a seu favor, compreendendo até mais quem ele era. Por isso a multidão saiu a seu encontro, ao ouvir o sinal que havia realizado. Os fariseus, ao contrário, comentavam entre si: vedes que nada conseguimos, ele conquista a todos. O único jeito vai ser dando fim mesmo a Jesus. Fim à sua vida, e no próximo episódio, nos nossos próximos estudos, nós temos os gregos e Jesus. Terminaremos o capítulo 12, assim. Recebam o meu grande abraço. Que bom que deu certo a gravação mesmo, com a luz indo embora. Cuidem-se e até.